Ao longo da história, Deus levantou grandes reis para governar nações e poderosos profetas para anunciar sua vontade. Alguns lideraram exércitos, outros realizaram milagres, enquanto outros receberam revelações que mudaram o rumo da humanidade. Neste vídeo, você conhecerá as histórias, os feitos e os propósitos dos maiores reis e profetas que marcaram a história bíblica e deixaram um legado que atravessa gerações até os dias de hoje. Vamos começar pelos reis, os grandes reis da Bíblia, que foram homens escolhidos por Deus para governar seu povo, proteger a nação, fazer justiça e conduzir Israel e Judá nos caminhos do Senhor. Diferentemente dos reis maus que levaram o povo à idolatria, os bons reis buscaram obedecer a Deus, fortalecer a fé do povo e defender a verdade. Portanto, vamos lá. Rei Saul. Saul, que no hebraico pronunciado Shaul, foi o primeiro rei de Israel, governando por volta de 1021 a 1000 a.C. Segundo o relato bíblico, foi escolhido pelo profeta Samuel e aclamado pelo povo para unificar as tribos israelitas e enfrentar ameaças como os filisteus. Sua trajetória é lembrada como a de um líder carismático e trágico. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, também conhecido como Rei Davi de Israel, foi segundo monarca do reino unificado de Israel e Judá, sucedido por seu filho Salomão. Figura central na Bíblia hebraica e no cristianismo, Davi é lembrado como guerreiro, poeta e líder religioso que consolidou o poder israelita e estabeleceu Jerusalém como capital. O sábio rei Salomão. Salomão, também conhecido como Rei Salomão de Israel, foi um monarca bíblico que, segundo a tradição judaico-cristã, governou o Reino Unido de Israel no século X a.C. É amplamente reconhecido por sua sabedoria, riqueza e pelo papel na construção do primeiro templo em Jerusalém. Rei Asa. Rei Asa foi o terceiro monarca do Reino de Judá, sucessor de Abias e filho de Roboão, conforme os relatos bíblicos do livro de 1 Reis e 2 Crônicas. Seu reinado, que teria se estendido por aproximadamente 41 anos, marcou um período de relativa estabilidade e reformas religiosas no reino meridional. Rei Josafá. Josafá, também conhecido como Jeosafá ou Jeoshafate, foi um rei de Judá no século IX a.C., filho do rei Asa. É lembrado na tradição bíblica por suas reformas religiosas, por fortalecer a fé do povo em Javé. Seu reinado representa um dos períodos mais estáveis do reino de Judá. Rei Ezequias. Ezequias foi um rei de Judá no século VIII a.C., lembrado na Bíblia por sua fé em Deus e por suas reformas religiosas que restauraram o culto a Javé em Jerusalém. Governou aproximadamente de 715 a 686 a.C. e enfrentou o poderoso Império Assírio com coragem e confiança divina. Rei Josias. Josias foi rei de Judá entre cerca de 640 e 609 a.C., sucedendo seu pai, Amon, após este ser assassinado. É lembrado como um dos monarcas mais piedosos e reformadores da história do reino, promovendo o retorno à adoração exclusiva de Javé e restaurando o Templo de Jerusalém. Rei Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, ou Nabuco do Rio II, foi o segundo e mais poderoso rei do Império Neobabilônico, reinando aproximadamente entre 605 a.C. e 562 a.C. É lembrado por sua habilidade militar, pela grandiosidade arquitetônica de Babilônia e pelo papel decisivo na história bíblica de Judá e Jerusalém. Agora vamos para os profetas, homens que por Deus foram escolhidos para transmitir suas mensagens ao povo. Eles não eram apenas pessoas que previam o futuro. Sua principal missão era ensinar a vontade de Deus, corrigir erros, chamar as pessoas ao arrependimento e anunciar acontecimentos que Deus revelava. Muitas vezes, os profetas enfrentavam reis, sacerdotes e multidões para defender a verdade. Eles alertavam sobre julgamentos divinos, anunciavam bênçãos para os obedientes e revelavam promessas que seriam cumpridas no futuro. Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Por meio dele, Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito e abriu o Mar Vermelho para que o povo escapasse do exército de Faraó. Durante 40 anos, Moisés liderou Israel pelo deserto rumo à terra prometida. No Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos e a lei de Deus. Seu propósito foi libertar o povo de Deus, estabelecer a aliança divina e preparar Israel para seu futuro como nação. Samuel. Samuel foi um profeta, juiz e líder militar de Israel, descrito
na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento. É considerado uma figura central na transição do período dos juízes para a monarquia israelita, tendo ungido os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Seu nome é associado à obediência à vontade divina e à integridade profética. Elias, também conhecido como Elijah, em hebraico Eliahu, meu Deus é Javé. Foi um profeta hebreu do século IX a.C. que desempenhou um papel central na defesa do monoteísmo israelita contra o culto a Baal. A tradição bíblica o coloca entre as figuras mais influentes da história religiosa de Israel. Eliseu foi um profeta hebreu do Antigo Testamento, sucessor e discípulo do profeta Elias. Atuou no Reino do Norte, Israel, durante o século IX a.C., sendo lembrado por seus muitos milagres por seu papel na continuidade da tradição profética israelita. Isaías foi um dos maiores profetas do antigo Israel, ativo principalmente no reino de Judá durante os reinados de Acais e Ezequias, século VIII a.C. Seu nome, do hebraico Yeshayahu, significa Yahvé, a salvação. O livro que leva seu nome é um dos textos proféticos mais longos e influentes da Bíblia hebraica. Jeremias foi um profeta hebreu ativo entre o século VII e VI a.C., no reino de Judá. Autor do livro bíblico que leva seu nome, destacou-se por denunciar a corrupção e a idolatria do povo e por anunciar a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. É lembrado como profeta das lágrimas por sua profunda compaixão e sofrimento pelas desgraças de Israel. Ezequiel foi um profeta hebreu do século VI a.C., ativo durante o exílio babilônico. Filho do sacerdote Buzi, foi levado cativo à Babilônia em 597 a.C. e chamado por Deus aos 30 anos para exercer seu ministério entre os exilados. É o autor do livro de Ezequiel, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, conhecido por suas visões simbólicas, mensagem de restauração espiritual. Daniel foi um profeta e estadista judeu do século VI a.C., personagem central do livro de Daniel na Bíblia hebraica. Vivendo no exílio babilônico, destacou-se por sua fidelidade a Deus sob os reinados de Nabucodonosor, Dário e Ciro, tornando-se símbolo de integridade e sabedoria profética. Ageu, em hebraico Agai, festivo ou meu festival, foi um profeta hebreu ativo por volta de 520 a.C., durante o reinado de Dário I da Pérsia. É reconhecido na tradição judaico-cristã como um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento e autor do livro de Ageu. Zacarias foi um profeta hebreu do século VI a.C., ativo durante o retorno dos exilados da Babilônia. É reconhecido como autor do livro de Zacarias, um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Sua mensagem central enfatiza a fidelidade de Deus, a restauração de Jerusalém e a esperança messiânica. Malaquias é reconhecido como o último dos profetas do Antigo Testamento e autor do livro homônimo da Bíblia hebraica. Seu nome, de origem hebraica, significa meu mensageiro. É lembrado por denunciar a decadência espiritual de Judá e anunciar a vinda do Messias, de um precursor identificado no Novo Testamento como João Batista. João Batista, conhecido em português como São João Batista, é uma figura central da tradição cristã, reconhecido como profeta e precursor de Jesus Cristo. É venerado tanto no cristianismo quanto no islamismo, onde aparece como Yahya. Sua vida e mensagem são registradas nos evangelhos, sobretudo em Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo, também conhecido como Paulo de Tarso, foi um dos mais influentes missionários e teólogos do cristianismo primitivo. Originalmente chamado Saulo de Tarso, é considerado o principal propagador do Evangelho de Jesus Cristo entre os gentios e autor de diversas epístolas do Novo Testamento. William Marion Branham, de 1909 a 1965, foi um pregador e profeta curador norte-americano que se tornou uma das figuras mais influentes do avivamento de cura do pós-Segunda Guerra Mundial. Ele é o último profeta e precursor da era carismática moderna. Seu ministério inspirou movimentos de evangelismo da Palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. A jornada dos grandes reis profetas nos mostra que Deus sempre guiou seu povo por meio de homens escolhidos para cumprir missões extraordinárias. Seus feitos, suas vitórias, seus desafios e sua fé continuam inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo.
Que estas histórias fortaleçam sua fé e o aproximem ainda mais das verdades eternas das Escrituras. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida.